Graça e paz, irmão. A apresentação, ou melhor, o estudo, foi feito no dia 27 de abril de 2023 e eu usei por base um texto que eu já tinha escrito, que já está escrito, né, lá no blog, que eu fiz ele no dia 17 de outubro de 2019. O tema é justamente esse, o cristão e a música. E eu fiz algumas adaptações para poder dar esse estudo, né, mas se o irmão quiser ler o texto completo, pode ir lá no blog, certo? Eu vou ver se eu consigo deixar o link aqui na descrição para facilitar, caso o irmão tenha interesse. Eu vou passar aqui de forma breve, porque quase todos os textos, quase todo o texto está lá no blog e eu fiz apenas algumas adaptações e é nelas que eu vou me deter. Então eu vou dar uma passada rápida, depois eu volto para os pontos principais, que é justamente a parte onde eu faço as críticas a algumas músicas, né, que são cantadas nas igrejas, e eu peguei alguns exemplos, quatro, né, exemplos, só para passar para os irmãos, né, uma ideia de como eu vejo algumas coisas. Né. Então, de forma bem rápida, eu passei sobre os objetivos do estudo desse texto, né? Que é tratar da relação do cristão com a música, delimitar uma linha entre o que é recomendado e o que não é, convidar os irmãos a refletir sobre a importância da música, e especialmente das letras, porque eu não me detenho muito na questão do ritmo. Né? Eu falo rapidamente sobre ele, mas o meu foco principal é na letra da música. Né? Essa é a minha maior preocupação. E fazer uma breve abordagem sobre como as escrituras tratam do tema. Aqui eu deixei um pequeno disclaimer, o principal é esse daqui, né, que é para que os irmãos não entendam que as coisas que eu falo como legalismo. Eu não sou dono da verdade, né, assim como os irmãos eu também estou aprendendo. Então, eu trago o meu ponto de vista, os irmãos avaliam se, baseado nas escrituras, se ele está certo ou se está errado. Se tiver alguma coisa de bom, o irmão aproveita. Se tiver de ruim, o irmão descarta, conforme a orientação do apóstolo Paulo. Em seguida eu fiz um pequeno sumário, né, apenas para que depois eu enviei esse material em PDF, para facilitar os irmãos de navegarem, né, pela apresentação, caso eles tenham interesse depois, né? Aqui eu trouxe a problemática, né, a questão da música, né, nas igrejas sempre foi motivo de muita discussão e a gente sempre teve, né, essa preocupação, né, de fazer a coisa do jeito certo, né? Tanto na questão dos ritmos como na questão das letras. Né? Então eu trago essa pequena problemática aqui. Trouxe algumas definições, né? O irmão sabe que eu prezo pela definição dos termos, que é para delimitar como se deve ser entendidas as coisas, para que não aconteça de uma pessoa estar entendendo a coisa de um jeito e outra pessoa estar entendendo de outro, né? E causar ainda mais confusão. Então eu gosto de trazer sempre algumas definições. Eu trouxe aqui a definição de música secular e de música sacra, né? E ambas as definições eu peguei do dicionário Howard da língua portuguesa. Aqui eu falei um pouco sobre o que é pecado quando falamos de música, né? E de forma principal, músicas com conteúdo pornográfico degradante ou idólatra será pecado, né? Independente se você está cantando ou ouvindo, né, na igreja ou no seu momento privado. E outras músicas vai depender muito
do lugar onde ela está sendo cantada, né? Se estiver num culto pagão, não só o culto pagão é pecado, como qualquer música cantada nesse culto pagão é pecado. Trouxe um pouco do que não é toda música que podemos cantar na igreja, né? Como há uma grande diversidade de música, de ritmo, né? De letras, e é sempre bom olhar para que a gente traga para o culto, né? Músicas adequadas, né? Eu cito aqui, por exemplo, uma música que foi criada para ser tocada em um bar, ela não deve ser tocada em uma igreja, né? É claro que você delimitar que algumas músicas foram feitas para isso, realmente é complicado. Mas desde que ela seja clara e seja evidente, né? Por exemplo, algumas músicas que falam sobre bebida, né? Essas músicas claramente foram feitas para ser tocada num bar e não deve ser tocada numa igreja, né? Independente do tipo de culto que estiver sendo realizado. Também não é toda música que serve para ser tocada na igreja, né? E o que eu trouxe aqui, que não está no meu texto lá no blog, é essa parte aqui de baixo, né? O primeiro cântico descrito na Bíblia, ele está em Êxodo, do 15, do 1 ao 18. Depois, se o irmão tiver interesse, dá uma olhada, é muito bom. Inclusive, a gente leu ele lá na igreja, para a gente comparar a letra de uma música que está na Bíblia, para comparar depois com algumas letras, né, das músicas que a gente canta. Então eu trouxe a título de curiosidade e também para a gente ter um parâmetro do que é uma letra aceitável e comparar com as outras que têm alguns problemas. Não é toda música que serve para qualquer dia na igreja. Alguns cultos na igreja, né, por exemplo, o culto de louvor e adoração, né, você pode até, ou um louvorzão, né, como se dizia antigamente, você até pode trazer algumas variações de ritmo, a letra não passa a não ser tão importante, né? Assim eu digo a questão se ele está adorando ao Senhor, se ele está sendo uma música de incentivo, né, para que o irmão continue na caminhada, né, essas coisas. Mas se você está num culto de celebração, né, um culto festivo, aí dá abertura para você cantar algumas músicas mais rápidas, mais alegres, né, mas no culto que você vai fazer louvor e adoração ao Senhor, né, um culto geralmente é o que a gente chama de culto solene no domingo à noite, né, não é ideal tocar determinados tipos de ritmo, né, por ser muito rápido, ele tira um pouco a, 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 a concentração, né, dos irmãos, né, pode acontecer, apesar de algumas pessoas defenderem que você pode sair de um corinho mais rápido e ir diminuindo a intensidade, né, ao longo do louvor, para isso ir relaxando, né, os irmãos para a pregação da palavra que vem logo depois, né, mas eu não concordo muito não. Eu acho que é um equívoco, né? Assim, pensamento meu, não há nada de errado também ser tocado alguns corinhos mais alegres, né? Mas eu acredito que vai depender muito do dia, muito do tema, né? E eu acho muito mais efetivo a questão de entronizar os irmãos, a preparar os irmãos para o culto, se o louvor, o Ministério de Música, por exemplo, ele começasse 10, 15 minutos antes do culto, cantando corinhos, né, com um ritmo mais de adoração mesmo, e serviria até de ensaio para o que eles iriam cantar depois, não tinha nenhum problema eles repetir depois, né? Isso faria com que os irmãos, quando chegassem na igreja, fosse se adaptando, né, se preparando para o culto,
evitaria um pouco aquele negócio dos irmãos ficar lá fora conversando, né? Porque daria a sensação para eles que o culto já estaria iniciando, né? E também aquele zum 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 que geralmente fica quando tem muita gente conversando, né? Às vezes até conversando dentro da igreja mesmo, ou na porta da igreja, e atrapalhando os outros irmãos que já estão lá dentro tentando se preparar, né, para o culto. Mas isso aí é um pensamento meu, né? Vamos seguir aqui. Não é toda música que serve para qualquer culto, né, que é justamente o que eu falei agora há pouco. A letra da música é o mais importante, né? Na minha opinião, isso é o mais importante, apesar de eu ter trazido essa parte aqui, que a música ela não é só letra, né? Tem outros componentes que eu não abordei aqui, que é um assunto mais assim, é mais aprofundado e causa muita discussão sobre ele ainda, né? Porque a música, além de ela é energia, ela é som, ela é vibração, né? E ela é magnetismo, né? Então ela tem muita influência sobre quem ouve. Então teria que ser um estudo mais aprofundado, né, sobre isso, né, vibração, essas coisas, para poder delimitar melhor, mas não é a minha área de atuação e ainda precisaria aprofundar mais, então eu abordei rapidamente. E eu trouxe esse texto aqui, né, feito pelo Edson Barbosa, que é de um estudo que eles têm sobre isso, e ele diz o seguinte: a propagação dos padrões sonoros rítmicos pelo tecido cerebral provoca um fluxo de sinais neurais que oscilam com os relógios naturais do cérebro, recebem informação do ambiente e controlam as funções do corpo e as respostas comportamentais. Isso, inclusive, foi feito um estudo há um tempo, né, que assim, o rock é muito associado à agressividade. Né, e nesse estudo mostrou que o rock ele deixa as pessoas um pouco mais agitadas. Né, e se a pessoa ela tem uma tendência a ser agressiva, aí quando ela está agitada, há mais propensão a ela ser agressiva. Né, então é como se a música, determinados ritmos, né, eles mexessem, né, nos nossos padrões, e ele faz com que, devido à vibração, todas as pessoas comecem a trabalhar num ritmo só. Algumas pessoas têm mais facilidade, né, de entrar, outras mais dificuldade, demoram um pouco mais, mas se isso se prolongar por muito tempo, vai acabar que todo mundo vai ficar, né, na mesma vibração. Mas isso até parece coisa de ciência oculta, mas isso existe de verdade e a gente não se apercebe muito disso, até porque o nosso período de louvor dentro da igreja é curto, né? Não dá para sentir realmente esse efeito. Mas vamos seguir. Aqui eu trouxe alguns exemplos, mas eu volto para eles depois. Vamos passar para frente, depois eu volto, que é o ponto que a gente vai se demorar um pouco mais aqui, e foi o ponto principal da apresentação. Eu falei um pouco sobre o cristão e as músicas seculares, né, se o cristão pode ouvir música secular. Né, depois isso também está lá no texto no blog. Né, a questão dos compositores e cantores, ele pode compor inclusive música para o mundo ou cantar música do mundo. A gente fez uma pequena abordagem. Né, quais músicas devemos cantar na igreja, né? Eu trouxe a parte da escritura, né? O que é que a escritura recomenda, né? Aqui eu trouxe também o texto da nossa confissão de fé, da Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais, que diz: a forma aceitável de cultuar a Deus, o Deus verdadeiro, é instituída por Ele mesmo e, portanto, delimitada por sua própria vontade revelada, de modo que ele não pode ser cultuado segundo as imaginações e invenções humanas,
nem segundo as sugestões de Satanás, sob alguma representação visível ou por qualquer outra forma não prescrita na Sagrada Escritura. Aqui a gente fez um final, né, falando sobre, trazendo dois textos, né, um daqui do Breve Catecismo de Westminster. O fim principal do homem é glorificar a Deus. Logo, se as músicas que ouvimos, compomos e cantamos não o fazem, então não são recomendadas. E este pensamento é condizente com o texto de 1 Coríntios 10:31, que diz que devemos fazer todas as coisas para a glória de Deus. Certo? No final, eu trouxe algumas fontes do material que eu usei, né, algumas fontes externas, e agora eu vou voltar lá para o ponto da parte das letras das músicas, que foi o ponto importante do estudo. A primeira que eu trouxe foi essa de Regis Danese, né, que é a música Faz um Milagre em Mim, que foi tocada muito no começo dos anos 2000. Né, até, inclusive, muita banda de forró, né, tocou ela por aí. Né, o que me deu certeza de que essa música ela não era uma música inspirada por Deus, né, porque se ela fosse, quando os caras começassem a cantar essa música nesses forró aí, rapidamente eles teriam desistido, porque onde a luz aparece, as trevas não resistem. Mas eu vou trazer aqui especificamente os pontos que são problemáticos nessa música, mas para servir de exemplo para se olhar em todas elas, né? Aqui no início ele diz: eu quero subir o mais alto que eu puder. Essa parte aqui, o problema principal dessa música é a dubiedade. Ela tem duplo sentido, dupla interpretação. E nessa parte, ele diz: como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder. Além de ter um problema aqui de lógica, né, numa árvore, se você quer ver bem algo que vai estar abaixo, você não pode subir muito, né, porque você não vai conseguir enxergar. Então o propósito de Zaqueu subir na árvore não era subir até o topo da árvore. Era ele ir o mais perto possível, né, do meio da rua, do centro, né, da via, da passagem. Né? Logicamente ele foi pegar o galho mais forte e mais largo e não mais alto, né, para que assim ele pudesse ficar acima da multidão e poder ver quando Jesus passasse. Então aqui nós temos, primeiro, um problema lógico. E segundo, o problema da dubiedade, que é o que acontece. Em Isaías 14:14, tem aquele texto que geralmente é atribuído a Satanás, né, que diz: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então essa parte aqui da música, ela faz uma correlação, dá a entender, né, uma correlação com esse texto de Isaías 14. Né? Então, será que realmente essa música é uma música que adora a Deus? Né? Aí ele diz, em seguida, né, vou pular um pouco para cá, depois a gente volta para aqui. Eu preciso de ti, Senhor, preciso de ti, ó Pai. Né? Aqui eu botei em letra maiúscula, né, por acreditar que realmente, quando o Regis Danese estava compondo, ele estava pensando em Deus. Mas na música, em nenhum momento é citado nem Deus, nem Jesus, nem Espírito Santo. Então esse Senhor e esse Pai que ele está se referindo, quando você pega esse texto de Isaías 14 para fazer referência a essa primeira parte aqui, essa primeira parte aqui, né? Quando você pega essa parte para fazer referência com essa e com Isaías 14, será que realmente ele estava falando, essa música é uma música cristã, é uma música que fala para Deus, né, Deus, sobre Jesus? E aqui nós temos outro problema dessa música, que é um problema de que é mais doutrinário, né?
Quando Zaqueu subiu, ele subiu para realmente olhar para Jesus. Mas ele não queria realmente chamar a atenção para ele, não. Ele só queria ver, né? Quando Jesus chegou lá, que avistou, foi que Jesus falou com ele para ele descer e que iria já estar na sua casa, o que para ele foi uma surpresa, porque ele não esperava, né? Então aqui a gente também tem um erro doutrinário. Vamos passar aqui para o segundo exemplo. A música Daniel, por Mara Lima. Né? Aqui eu coloquei o texto de Ezequiel 6:15-24, que é bom, né, sempre dar uma lida para poder comparar. E a gente tem diversos problemas aqui. O primeiro problema, vindo aqui na sequência da música, é um problema doutrinário, né? Ele diz aqui, ó, vai entrar na cova e o leão vai dormir. Né? Isso aqui não havia no texto, não dá nenhuma garantia de que isso fosse acontecer. Então isso aqui é uma inserção, né? Ela está colocando algo na Bíblia que não tem. Muitas pessoas dizem da tal licença poética, né? Eu entendo que algumas coisas que a Bíblia não deixa clara, que a pessoa pode, né, deixando claro para os ouvintes que ela está fazendo, o que é que ela está fazendo, né, que ela está dizendo algo que ela acha, né, que seria, já que a Bíblia não deixa claro, né, pode dizer, não, eu imagino que seria assim, né, mas a música não dá essa margem. Então, quando ela faz uma inserção aqui, era algo complicado. Aqui embaixo eu marquei, mas não é tão relevante, né, que diz aqui, Daniel caiu na cova. Ele não foi exatamente que ele caiu, né? Ele foi lançado lá dentro. Mas tudo bem, essa parte aqui a gente pode até relevar. Às vezes é questão da métrica poética. Mas aí vem a parte complicada. Toda essa parte aqui, que está marcada em vermelho, não está no texto bíblico. E pior, ela diz que Deus disse algo que ele não disse. Aí vamos ver. Naquela noite eu pude ver a presença de Deus a me envolver. Em cada volta que o leão dava em mim, eu ouvia uma voz me falando assim: calma, Daniel, eu sou o Senhor, não tenha medo, não, o leão me escutou. Eu ordenei a ele para que fosse se deitar. Durante esta prova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui. Se você tiver com sono, Daniel, pode dormir. Aí tem travesseiro, deite em cima do leão. Durante aquela noite foi só glória e unção. Primeiro que eu não acredito que tenha sido desse jeito, né? Então aqui você tem diversas inserções feitas no texto bíblico, né, pela música. O texto de Daniel, o que Daniel fala é só o seguinte: o rei perguntou a Daniel como é que ele estava e Daniel respondeu que o rei vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal algum, porque fui considerado inocente diante dele, e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Essa foi toda a fala de Daniel nesse evento. Olha a quantidade de coisa que ela está inserindo, como se fosse Deus que estivesse dizendo. Aí, para piorar, né, tem algumas igrejas que gostam de fazer cultos de senhoras, de adolescentes, culto de jovens. Aí pega no culto de adolescente e bota um adolescente para pregar. Ele não tem estrutura ainda para fazer isso, né? E ele pega, lê esse texto de Daniel, ele lê o texto inteiro, né, todo o capítulo 6, e quando ele vai pregar, ele prega a música. Olha só que problema, né? Então, por causa dessa música, levou um erro, né? Porque não é ideal um pastor colocar um adolescente para fazer a pregação, principalmente num culto público. Se ele quer treinar os adolescentes, os jovens, ótimo, mas faz isso num culto fechado,
onde só tem os irmãos dentro da igreja. Dá a palavra a ele num culto de oração, que geralmente não tem visitante. E você vai instruindo, né, o adolescente, o jovem, ou mesmo o adulto, né, nos erros que ele for cometendo. Vai dizer, não, irmão, não é assim não, o texto é assim, assim, é isso que está dizendo, você não pode dizer isso. Mas num culto público, num dia de domingo, ou num culto festivo, num sábado, onde tem visitantes, pessoas de fora, que vão ouvir a palavra e vão ouvir uma má palavra. Isso é um problema sério, seríssimo. Mas vamos por outro exemplo. Esse aqui, o Alto Preço por Damares, eu já fiz toda a análise dessa música também, em outra postagem lá no blog, né, que o irmão pode entrar lá e dar uma olhada. Mas eu também vou tentar deixar o link aqui na descrição para facilitar. Mas veja só, essa parte em azul, ela diz assim: embora o alto preço, a minha salvação pagou. Né? Vamos ler aqui: sua marca, ó meu Jesus, embora o alto preço, a minha salvação pagou. Ok, ótimo, foi isso mesmo. O preço da nossa salvação, ele foi pago integralmente por Jesus. Só que no final, ela diz assim, ó: eu estou pagando o preço para morar no céu, eu estou pagando. Essa parte aqui não se organiza com essa. Elas são contraditórias. Né? Elas são até antagônicas. Né? Se Jesus já pagou todo o preço da nossa salvação, que preço ela está pagando para ir morar no céu? Né? Então, o que ela está dizendo aqui é que o que Jesus fez não é suficiente e que ela tem que fazer mais alguma coisa. Né? Isso é um erro doutrinário. Está totalmente errado. Essa música tem que ser banida das nossas igrejas, não pode ser tocada. Aí vamos para outros problemas. Né? Sem santidade não verei seu rosto, ó meu Senhor. Isso aqui está certo. Se a gente não for santo e cada vez mais santo, a gente não vai ver o rosto do Senhor, porque a gente não vai para o céu. Né? Isso também custa muito caro. Vale mais do que meu próprio esforço. Olha só, não há nada que a gente faça para que a gente consiga ser santo. É Deus quem nos dá a salvação e é Deus quem nos santifica. Paulo diz que aquele que começou a boa obra em nós é fiel e justo para completá-la até a sua vinda. Né? Ou até aquele dia, se for assim que tiver na tradução do irmão. Né? Então, é Deus quem nos salva, é Deus quem nos purifica, é Deus quem nos santifica. Né? Não há nada, exatamente nada que a gente faça para a gente conseguir a salvação ou a santificação. Né? A única coisa que nós precisamos fazer é nos abstermos do mundo. Né? Não vivermos como o mundo vive, não agirmos como o mundo age. Se isso para ela é um custo, tem um custo para ela fazer isso, então ela tem um problema sério. Ela precisa rever seus conceitos, precisa rever a sua fé. Porque, para mim, isso não tem custo nenhum. Eu não viver conforme esse mundo maluco que a gente tem hoje, para mim não é nenhum esforço. Nenhum mesmo. É até um prazer. Aí ela continua aqui na música: vou pagando o preço para te ver, Jesus. Cara, novamente, não tem o que a gente pagar. Não, a gente não pode pagar. Se a gente pudesse pagar o mínimo que fosse, ou o máximo que fosse, pelo menor dos nossos pecados, então Jesus teria morrido em vão. A questão é que a gente não consegue pagar. A única forma da gente pagar isso era se a gente fosse divino, e a gente não é. Né? O Iago Martins, ele trouxe uma ideia que eu achei muito interessante e eu adotei, né, da questão do pecado, porque é o seguinte: veja
do seguinte ponto. Se uma pessoa der um murro em outra pessoa na rua, ela cometeu um crime e se ela for presa e processada, ela pode pagar uma multa, indenização e pode pegar um período de cadeia aí, sei lá, 1 ou 3 anos. Agora, se você der esse mesmo murro que ela já faleceu, mas vamos nos referir a ela porque era a autoridade política mais conhecida do mundo, né? A Rainha Elizabeth. Se você der um murro na Rainha Elizabeth, né? Lógico, quando ela estava viva, você acha que sua punição seria o quê? Era capaz de você pegar até a pena de morte, né? Pegar a prisão perpétua, né? Então foi o mesmo crime, né? Foi o mesmo murro que você deu. Só que a autoridade, né? A posição da pessoa a quem você ofendeu é muito maior em relação à outra. Então, o nosso pecado diante da santidade infinita de Deus é uma ofensa infinita. E nós não temos nada que seja infinito para a gente poder pagar essa dívida. Então não há nenhuma forma da gente pagar o preço da nossa salvação. Isso só pôde ser feito porque Jesus veio e morreu por nossos pecados. Um sacrifício divino para suprir uma ira divina. Essa é a única forma, não há outra. Não há nada que a gente faça, nada, exatamente nada. O que Paulo disse é que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Qual é o valor de um morto? O morto não tem valor nenhum, não vale nada. Está morto, morto, morto. Não tem vontade, não tem valor, então não tem iniciativa, certo? Então não há nada que a gente faça que valha, porque não vale nada, nem nosso esforço, nem nossa iniciativa é capaz da gente buscar e encontrar a salvação. E aqui eu trouxe outra parte, né, que ela traz aqui, pregar a tua palavra e não religião, né, como o irmão sabe, eu venho há algum tempo, né, nessa briga. Né. Houve uma época, eu já escrevi até algumas postagens no blog, eu acho umas 2 ou 3, que eu entendi que o evangelho não era meramente uma religião. Né? Isso, de certa forma, é verdade. Né? Mas a gente não pode tirar o cristianismo do âmbito da religião. Se a gente tira o cristianismo do âmbito da religião, a gente vai brigar em qual esfera? Em qual é a esfera que a gente vai encaixar o cristianismo ou o evangelho nessa disputa ideológica que existe no mundo? Ao contrário disso, eu acredito que todas as coisas, todas as ideologias são religião. E eu já tenho algumas postagens no blog, né, que eu falo sobre isso, muito superficialmente, mas se Deus me permitir eu vou, né, me aprofundar um pouco mais nisso, né, trazendo os pensamentos religiosos, né, filosóficos ou metafísicos que existem e como isso se coaduna e é religião. Porque a base da religião é fé e doutrina. Se tiver fé e doutrina, é religião. Certo? Então, essa questão de não comer carne, por exemplo, o veganismo, né? O vegetarianismo que existe, isso é doutrina religiosa de muito tempo, 200, 300 anos antes de Jesus, né? que impedia as pessoas de comer carne, que era porque a carne, eles diziam, né, que a carne trazia impurezas para o corpo. E isso atrapalharia na luta da pessoa da luz contra as trevas. É religião, cara. Você vê essas ideologias aí, todas elas têm fundo religioso e todas elas de uma religião pagã. E a maioria dessas pessoas estão servindo a deuses e elas nem sabem que estão fazendo isso. Isso é a pior idolatria de todas, que é a idolatria cega.
É aquela que a pessoa não tem nem o entendimento, sequer o entendimento do que ela está fazendo. E aí ela está servindo aí a esses deuses pagãos, esses falsos deuses, que por trás dele tem espíritos maus, demônios, né, por trás dessa cultura. E essas pessoas estão adorando esses deuses e nem se apercebem. E por fim, eu trouxe essa daqui, porque essa aqui eu acho um exemplo curioso. Né? Todo mundo conhece essa música aqui, né? Faz Chover. E a letra da música é só isso aqui mesmo, é só essas pequenas estrofes aqui. E no final, o cara repete essa parte aqui, ó, faz chover, abre as comportas dos céus. E ele repete isso durante muito tempo, acho que é uns 5 a 6 minutos, repetindo isso aqui. Eu trouxe isso aqui porque esse é um exemplo curioso. Esse é o exemplo que faz com que eu acredite que muitos cristãos cantam as músicas esperando ou tendo certeza que Deus não ouve. E que se Deus não ouvir, que ele não responda. Porque, meu amigo, a quantidade de vezes que o cara repete essa parte aqui, se chover, se Deus atendesse e abrisse as comportas do céu e chovesse, pela quantidade de vezes que o cara pede, iria haver outra inundação e ia morrer todo mundo afogado de novo. Então é um exemplo muito curioso e que deve ser evitado. Temos que cantar músicas sabendo que Deus as ouve e esperando que Deus as responda, e não o contrário. Então isso foi tudo que a gente trouxe, né, lá no estudo. Espero que seja de bom proveito para o irmão. Né? Alguns pontos daqui não está na nossa postagem lá no blog, né, mas a maior parte do texto sim, inclusive lá tem outras coisas que eu não trouxe aqui, porque o tempo era mais reduzido, né, e para não ficar muito longo, aí eu também passei rapidamente aqui por alguns pontos do texto, né, que o irmão pode ler lá no blog, e esse aqui foi o ponto principal, né, o foco principal do estudo. Tá? Vou encerrando aqui. Qualquer coisa, o irmão manda mensagem, tá? Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.